Achei muito importante trazer também nosso pai Anthony, que seria CDJ Ciência da Jurema, para que a gente possa conversar e ter assim duas visões, que nem todo ser humano é igual. Então cada um Sim, acaba sim. tendo suas visões dentro do culto, até porque, se eu não me engano, Paival é de que estado? Paival é pernambucano, mas mora em Paraíba, mora na Paraíba, em Queimadas. Paraíba. E o senhor é de que estado, pai? Eu sou natural da capital fortalezense, sou do Ceará. Do Ceará. Então são duas regiões diferentes que de repente pode mudar alguma coisa, né? E são duas ramas diferentes também, né, pai? O senhor vem de Olha, outra. eu venho de uma ramagem, né, pernambucana e paraibana, entendeu? Porque o juremeiro do meu avô, ele era natural pernambucano, mas se instalou em terras paraibanas. Então ele também ramificou as energias dentro da Jurema de lá. Uma pergunta que eu tenho que fazer: quantos anos o senhor está dentro do culto à Jurema Sagrada? Globalizando tudo, meu velho, eu estou com 30 anos de espiritualidade. Dentro da Jurema. Eu fui menino sambudo de terreiro, porque a minha vida toda foi dentro de terreiro, escadinha, subindo cada grau degradativamente. Como foi para o senhor a primeira iniciação dentro da Jurema? Quais são os processos dentro da sua ramagem, pai? Pronto, Como, dentro da como minha se ramagem, inicia? Isso. o processo iniciático começa com o batismo. Batismo, sementação, esteira de caboclo, entroncamento, enjoremação, né? Aí, consagração e, por último, não muito importante, não menos importante, o tombo. Em alguns casos, há o calço de fogo dentro da esquerda da Jurema Sagrada. Entendeu? E o senhor poderia falar um pouquinho mais para mim de cada passagem dessa que a gente tem? Um pouquinho, a coisa que dê para o senhor falar, de cada passagem dessa, do Cada momento significado. desse, Tata, é um momento único, É que por isso que eu quero só quem saber. passa, sabe? Cada estágio desse, certo? Cada estágio desse é um momento único por quê? Porque envolve aprendizado, envolve rezas, cascas, sementes, raízes, folhas, frutos, mancias, momentos abertos, momentos fechados, dia, noite, entardecer, anoitecer, crepúsculo da madrugada, né? Fumaças à direita, fumaças às esquerdas, né? Certas imposições, elemento animal, vegetal e mineral, reinos animal, vegetal e mineral. Então tem todo um composto e um rito. A pessoa pode chegar para mim e dizer assim: Pai Anthony, eu posso só batizar e ser padrinho de Jurema? Não. Sabe por quê? Porque o batismo é o início e um rito ele se apoia no outro. Você está me entendendo como é que é? Tô. Um rito, ele se apoia no outro. Para que você tenha um caminho aberto, você tem que bater na porta. Não é Sim. isso? Então, no próprio instante que você bate nessa porta, é a porta do batismo. Você vai ser reconhecido espiritualmente dentro daquela rama, dentro daquele núcleo, dentro daquela família tradicional, perante aos ancestrais do sacerdote, do juremeiro daquela casa, daquela cúpula e os encantos mestres. Tá, e dentro desse processo todo, pai, tem um tempo certo ou não tem? Depende de algumas coisas. Bom, eu canso de falar isso para os meus, que a maioridade chega aos 7 anos, certo? Mas como o espírito não vê espaço nem tempo físico, é situações a se tratar, entendeu? Vai muito da energia do médium, vai muito do ensinamento absorvido, vai muito da aclimatação daquele espírito sobre o corpo físico. Então tem todo um requisito. Agora, existe tempo para que sejam entregues os famosos direitos, né? Que ninguém tem direito de coisa alguma, mas os famosos direitos, sempre o jurimeiro vai estar ali, ele estando com 6, com 7, com 12, enfim, porque a nossa Jurema Sagrada, como os demais cultos de matriz ameríndia, é um culto familiar, ancestral. Então, o seu mais velho, ele sempre vai estar ali em todas as trajetórias. Por exemplo, o Tato Abenaju é meu discípulo de Jurema. Sim. Meu juremeiro, eu estou para batizar
10 discípulos. Eu tenho que estar lá. Eu só não vou estar lá se acontecer algo muito pesado para mim não poder ir. Porque Sim. eu sou seu ancestral mais velho, entendeu? E comigo vem toda essa bagagem ancestral dentro da nossa ramagem, dentro da nossa família. Entendi, pai. E dentro desse contexto da Jurema, do que eu posso tentar lhe perguntar, o primeiro passo, que eu perguntei ao pai Val isso, ele me falou que o primeiro passo seria o batismo, né? Sim, sim. E consecutivamente todas as outras partes ao qual. Qual o momento disso daí que a gente descobre quem é nosso mestre guia, nosso caboclo, e a particularidade de cada um, de quem adentra dentro do culto? Meu velho, é o seguinte. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim assim, pai Anthony, para se batizar, você já precisa chegar na casa de Jurema incorporando? Não. O desenvolvimento, ele é único e ele vai ao desenrolar das tuas entidades. E aí a cada entidade descendo em corpo físico é tomado nota e assim a gente vai tratar da espiritualidade daquele neófito, daquele discípulo, daquele filho. Entendeu? Então, quando é que a gente descobre as nossas entidades? O caboclo, que é o príncipe, às vezes é o guia, entendeu? É nesse sentido de desenvolvimento que a gente vai trabalhar essas entidades e assim sucessivamente ele percorrer esse caminho que é a Jurema Sagrada. Entendeu? Entendi. Agora, essa questão ao qual existe o príncipe tem diferença da mestria? Se o príncipe tem diferença da mestria, o príncipe é aquela entidade primordial que comanda o seu direcionamento dentro do caminho da Jurema. Por que chama príncipe? Porque ele tem um principado. Não é porque ele nasceu num castelo, é filho de um rei, de uma Isso que rainha, eu que queria ele nasceu saber. príncipe. A conotação Entendeu? príncipe. Então, principado, porque ele é o primeiro, ele está no primeiro caminho do ciclo, entendeu? Então é importante que as pessoas saibam que príncipe não é só o tabernáculo, o copo que é colocada a água, entendeu? Ali existe uma entidade espiritual que vai comandar o seu caminho, todo o seu ciclo, até chegar no tombo de Jurema. Sim. E hoje em dia, dentro daquilo que o senhor entende, dentro da Jurema, pelos anos que o senhor tem, qual seria o oráculo que existe dentro da Jurema, assim como eu perguntei para o Pai Val, eu estou perguntando ao senhor, do seu entendimento, qual seria esse oráculo utilizado pelo senhor, não estou dizendo pelos outros, pelo senhor. Vamos lá. Que existe. Dentro da minha família espiritual, existe alguns oráculos sim, certo? O cachimbo mestre é algo evocacional que você se conecta ao encantado, certo? Não sei como Alexa, posso desligar. Que você se conecta ao encantado. E através das vidências você consegue também desbravar esse caminho. Dentro da minha família, eu tenho sementes, que são sementes consagradas no reino animal, vegetal e mineral. São ciências. Todo jogo oracular, dependendo da família, é ciência imposta, ou pelo mais velho, ou pelo um caboclo, ou mesmo pelo mestre. Entendeu? Sim. Então, dentro da minha casa, dentro da minha família, nós temos o cachimbo, nós temos a vidência, nós temos a semente de olho de boi, entendeu? Então, são oráculos impostos para que você possa confirmar essas entidades ou mesmo descobri-las, entendeu? Mas tudo depende do trabalho espiritual daquele juremeiro e daquela casa em pauta. Show, pai. Obrigado por essa resposta. E uma nova pergunta. Aquilo que eu conversei com o pai Val, ele falou que a questão para ele de merecimento. Sobre a questão do tombo. O tombo é merecimento ou não é merecimento? Vamos lá. O tombo, eu vou falar no meu caso, tá? O tombo é merecimento pelo seguinte, porque dentro da historiografia do tombo, a entidade X, a qual vai te mostrar toda uma historiografia
datas, cidade de encanto, cidade real, como se passou, nem todos chegam na messão do tombo. É tanto que é um rito, Tata, que você não vê todo dia, toda hora, todo mês, todo ano, você não vê. Então, sempre quem dá o ultimato, o chamado para este rito, ou é o guia, ou é o próprio mestre. Sim. Entendeu? Então podemos falar que sim, que seja merecimento. Porque eu conheço pessoas de 15 até 20 a 30 anos que são juremeiros maravilhosos, mas só chegaram até o ato da consagração porque o próprio mestre não deu o aval para chegar ao tombo. Então posso dizer que sim, é merecimento. E é verdade que essa questão, antigamente já houve casos de até passamento por conta do tombo. Algumas famílias, Tata, deixaram de professar o tombo, não porque não sabiam a liturgia, tá? Tá? Mas porque na última excelência, na evocação, na chamada do espírito daquele discípulo, realmente não conseguiam puxar o anjo de guarda de volta, ou seja, o próprio espírito. Então, muitas famílias deixaram de professar o tombo por conta desse risco, entendeu? É tanto que algumas pessoas que tombaram e não voltaram, hoje são mestres de Jurema dentro do encanto. Uma pergunta que eu quero fazer para o povo entender, já que eu estou conversando com o pai CDJ, que seria pai Antônio da Jurema Sagrada, eu quero dizer bem claro para vocês que hoje procuram que o... Meu Deus, agora não. Que vocês procuram... Eu gostei da sonoplastia, ó. Deu vontade até de dançar. Que vocês hoje queiram procurar a Jurema, adentrar dentro da Jurema. Para o senhor, na sua casa, o senhor, se a pessoa não for do estado do senhor, se ele for do Nordeste ou do Sudeste, ou daqui mesmo... Como proceder, como cuidar, não é isso? Hã? Como proceder, como cuidar dessa pessoa? Não, eu estou dizendo assim, se o senhor se disponibiliza a ir até a pessoa tem que lhe procurar. Vamos lá, existem situações, certo? Por exemplo, situações de iniciação. Eu sou do tempo, Tata, que o filho, o discípulo, nasce na casa do pai. Entendeu? Por quê? Nós, da Jurema Sagrada, como demais cultos, nós não somos parteira para pegar o menino em casa. Sim. Entendeu? Então, digamos, eu vou até inverter os papéis. Digamos que o Tateto Benaju, ele pegou uma situação de um rapaz que entrou em Bolonã e está em casa. Você vai recolher ele na sua casa ou na casa dele? Reformula para mim, por favor. Outra vez, digamos assim, que o Tateto Benaju, ele pegou uma situação de um rapaz que teve o processo do Bolonã em casa. Ou seja, o cara caiu, tezinho, tá, e ninguém sabe o que fazer. Então, você vai recolher ele na sua casa ou na casa dele? Na minha casa, até porque ele tem que passar por mim. Pronto, então está respondida a pergunta. O discípulo só nasce debaixo da jurema do pai. Sim. Então, agora detalhe. Assim, agora detalhe. Se ele vem de outra ramagem, certo? Ah, é isso aí. Se ele vem de outra ramagem e tem casa aberta, certo? Muito bem, ele vai fazer alguns atos na minha casa, na casa matriz, ou seja, na casa que ele vai agregar, e outras funções eu farei na casa dele. Por quê? Porque ele tem Jurema pronta, ele tem Jurema montada. Entendi. E um batismo pode acontecer? O batismo só pode ser professado nessa Jurema, na minha casa. Entendi, pai. E outra pergunta que eu vou lhe fazer, meu velho, dentro desse contexto da Jurema, a parte mais antiga que se tem dentro da parte da Jurema... Ei, tem um protestante aqui, já corta ele. Ou então deixa ele aprender catimbó aí. Deixa ele aprender, não tem problema não, pai. Dentro daquilo que o senhor professa, dentro do culto da Jurema, qual é a sua... Não sei se o senhor pode falar, tá, meu pai? Qual seria seu mestre que toca a sua casa, que é o mentor para o senhor da sua casa?
O mentor da minha Jurema é Preto José Pilintra. Ou seja, é o meu mestre e é padrinho de todos os meus discípulos que são feitos dentro da minha casa. Então, é ele, o pilar mestre da minha Jurema, é seu Zé Pilintra. Ok, então ele que seria o pilar mestre da sua Jurema, da sua casa, seria Zé Pilintra. E dentro da Jurema, tem quantidade de ancestralidade que aquele médium vem a receber ou não? Tem. Você está falando no sentido incorporativo ou em respeito? Não, estou dizendo assim, corporativo que eu falo assim, pai, exemplo, eu tenho o meu mestre, tenho esse guia mestre também, ele pega o corpo da pessoa ou não? Não. É o seguinte, quando nós preparamos um discípulo dentro da Jurema Sagrada, você vai ter o quê? Você vai ter o caboclo, a cabocla, na corrente das almas o preto velho ou a preta velha, entendeu? O mestre, o esquerdeiro, a mestra ou a esquerdeira, entendeu? Porque tem mestre que trabalha nas duas potências, certo? Então, faz um papel esquerdeiro também. Sim. Mas existe particularidades. Sempre tem o primeiro e o segundo. Agora, se você tem uma ancestralidade vasta dentro da sua roupagem, dentro da sua ramagem, eu, por exemplo, eu tenho meu padrinho Galo Preto hoje entroncado na minha casa, era o mestre do meu avô, entendeu? Ou seja, é um mestre que eu tenho de herança, entendeu? O meu esquerdeiro não é seu Galo Preto, tem muita gente que acha que é, mas não é. O meu esquerdeiro é a coisa mais rara do mundo desse aqui, certo? Agora, aquela velha história, é preciso ter coerência, conhecimento para trazer entidades que não são as suas. Sim, sim. E nessa questão também, o senhor cultua a parte do catiço, tem esse culto do catiço também, fora a parte da Jurema do senhor, na sua casa? Eu tenho Quimbanda, tenho. Tenho Ah, Quimbanda, então o senhor já tenho a ainda versão da toca. Quimbanda, os Guardiões, Exu e Pombagira, tenho, mas não toco dentro do culto de Jurema Sagrada. Tá, então o senhor já tem a iniciação mesmo dentro da Quimbanda. Tenho, E é uma tenho. coisa fora parte dentro da Jurema. Mas eu já ouvi Exatamente. também, naquilo que o senhor falou anteriormente, pai, de em lives que eu já passei de juremeiro, se eu não me engano, não sei se o senhor estava ou não, né? Porque eu entrei nessa plataforma, por isso eu estou trazendo esse conhecimento, que eu entrei nessa plataforma por conta de conhecer a Jurema, né? E que antigamente os filhos eram iniciados ou batizados em rios e matas. Meu Deus. Em rios e matas. Isso antigamente. Ainda se existe esse culto. Ei, tu tá vendo, macho velho? O rito aqui na minha casa continua o mesmo. Ah, é no rio, na mata? Claro! Ah, entendi. Não, porque Ó, vou lhe falar como é que se professa aqui na minha casa. Antigamente, veja só, eu sou o único discípulo que meu avô teve porque meu avô não tinha casa. O que que aconteceu? Ele passou esse legado para mim e eu fui feito dentro de um quarto e todos os meus ritos de Jurema foram feitos na mata. E quando eu fui para batizar, eu perguntei a ele o seguinte: Padrinho, na Jurema Catimbó do senhor, existe recolhimento como tem na Umbanda? Aí ele olhou assim, meio sisudo, que meu avô era ex-militar. Ele olhou para mim meio sisudo. Não tinha, mas agora vai ter. Fala, por quê, pai? Aí eu me lasquei. E aí passou a ser rito dentro da minha família. Entendeu? Porque quem fala para mim que era latente esse negócio de recolher no batismo, não. O camarada ia, fazia o processo do batismo, tal, lavava a cabeça, blá, 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 e ia para casa, guardava um preceito. Entendeu? Mas, na minha família, são 3 dias. O camarada chega, entra no banho de folha,
esteira, faz o fio do caboclo, ali o fio do mestre, vai reverenciar aquele príncipe ali, tal, 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 tal. No outro dia, pela manhã, é a apresentação, o Isso no batismo, debaixo batismo? da jurema. Isso, dentro da minha jurema, o batismo. A apresentação, o batismo, aí é apresentada a natureza das matas, lá tem uma abertura de alguns portais espirituais, a qual não posso dizer aqui, é batizado nas águas e é voltado em procissão para casa, e à noite é a mesa daquele discípulo. Ah, não, porque eu já ia lhe fazer uma pergunta. Tipo, quando o senhor falou pode ser feito em rio ou mata, aí eu ia fazer uma pergunta se teria que ser perto da roça ou poderia ser em qualquer rio ou mata. Mas como o senhor está dizendo que tem práticas que vão tendo sequência uma atrás da Sim, outra, ao qual tem sim. a grande Isso eu estou falando necessidade dentro daqui, da minha ramagem. de passar dentro da Entendeu? sua casa, eu já vi que tem essa Eu, questão. Tata, eu vou dizer uma coisa para você, eu sou um homem muito rico. Por quê? Eu tenho uma natureza ao meu redor. Eu tenho uma mata, eu Deixa tenho uma barulho. pedreira, entendeu? Eu tenho uma mata, eu tenho uma pedreira, eu tenho a jurema branca, eu tenho a jurema preta, eu tenho o jucá, eu tenho o angico, eu tenho tudo ao meu redor. E eu até friso muito isso, que tem juremeiros que não têm essa riqueza de natureza. Por isso eu digo, conservem a natureza, porque a natureza é mãe e quando a gente chega aos pés dela, ela nos atende. E o senhor pode me responder uma coisa, meu pai, que todo mundo tem Se eu medo souber. daquela questão do juremeiro, que tem aquela. Ah, eu tenho medo de juremeiro por conta do catimbó, por causa do feitiço, por causa da fumaça. É a fumaça contrária, a fumaça isso, a fumaça aquilo. Eu sei que a gente tem dentro do Angola a nossa mipemba, que seria a pemba de Angola, que para mim seria algo de defesa e também algo de ataque. E a coerência do que esse povo fala sobre é isso daí que o senhor está fazendo, a fumaça do cachimbo, até onde essa fumaça ela vai ser benéfica ou até onde ela vai buscar o Bom, recado que o vamos senhor lá. queira. É tanto que nós usamos alguns adereços, né? O chapéu que o juremeiro usa, lá nos sertões, era para proteger do sol, porque grande maior parte dos juremeiros era da área da pecuária, era nordestina, enfim. E nós usamos dentro do catimbó para proteger a nossa cabeça, né, de fumaças às esquerdas, fumaças nocivas. Então, a fumaça só é nociva quando o juremeiro não é atacado. Tá, porque é como se já aquela fumaça ela já entrava em ação como proteção daquela Porque pessoa. veja só, o negócio não é o fumo, É a intenção da magia. é a intenção da magia e o preparo do fumo. Sim. Todo juremeiro é bom no pó. Pelo menos a minha família, tudo que pega vira pó. Entendeu? Então, não é só o Angola que tem pemba, a Jurema tem pemba. Acredito. Entendeu? Então, quando o juremeiro, porque o juremeiro é uma esponjinha, ele chega no ambiente, ele fareja onde tem o negativo. Diga, opa, deixa eu me proteger, entendeu? Uhum. E ali ele solta a fumaça no ar, e essa fumaça vai cobrir a espiritualidade dele e vai atacar quem está demandando contra ele. Então, eu sempre digo, fumaça não assa carne, mas faz o nego endoidar. Agora, nessa questão que o senhor está falando da fumaça, pai, exemplo, não sei se o senhor pode falar. Como o senhor diz, todo fumo tem um preparo, todo fumo tem sua ciência, correto? Essa ciência do fumo, quando o cara sai de casa apenas, o senhor sai de casa apenas com um saquinho do fumo normal, e não necessariamente tem que ter o preparo daquela ação, ou a intenção de acionar a magia funciona também sem ter o fumo Fun preparado? funciona, funciona. Mas tu imagina a tua intenção com o Mas o preparo fumo firmado? preparado. Entendi, Tu já entendi. imaginou? Homem, juremeiro. Eu não tô querendo puxar sardinha, não, e ao mesmo tempo tô. O juremeiro com um cachimbo na boca e um rosário na mão faz coisa que o padre Quevedo acredita. Agora, pai,
Como vocês lidam com. Não sei se o senhor vai poder falar sobre isso, que é uma coisa pesada. Vai, Como, você, cuida. como vocês lidam com muita situação de ancestralidade, que seria a ancestralidade nordestina, ao qual tem aquele culto? Existe também, assim como dentro do Angola, questões dentro da Jurema, ao qual se trabalham com espíritos ao nosso favor, ligado a essa questão de não aprisionamento, mas sim de encaminhamento desses espíritos e por um tempo ele ter a necessidade de passar na sua presença ou embaixo de algum esquerdeiro seu? Olha, eu vou ser bem sincero para você, Tata. Existem situações, sim, que consanguíneos que passaram pela Jurema Sagrada retornam a corpo físico como mestres, entendeu? Depois eu falo para você em off, tá? Mas eu conheço pessoas que têm consanguíneos e que recebem na sua Jurema, na sua casa, com seus filhos, um consanguíneo, entendeu? Pessoas consanguíneas mesmo, família, família. Que aí Então, já não não é, é não é que ancestral, o é juremeiro, antepassado. não é que o juremeiro aprisionou aquele Sim. espírito, certo? Porque, querendo ou não, o povo da Jurema Sagrada tem conhecimento sobre alma, sobre espírito. Eu gosto de falar que nós juremeiros, nós somos o Luor dentro do Nordeste, dentro dessa espiritualidade. A gente trabalha com espírito, a gente consegue detectar, consegue buscar esse tipo de energia ancestral. Então, tem pessoas que realmente têm essa energia familiar, consanguínea, dentro da sua jurema, sim, incorporativamente. Tem. Trazendo isso para a vida da pessoa, né? Pai, mas nessa questão da Jurema, ao qual a gente tem todos esses ritos, né? Eu queria saber que dentro da cultura afro, né, dentro do Candomblé Brasil, tá? Bem dito assim, nós e dentro dos indígenas, que eu também já procurei saber, dos indígenas, isso não quer dizer que são dos indígenas e tem que ser dentro da Jurema, Hum. tá? Existem rituais fúnebres dentro da Jurema para a purificação daquele báculo, daquele ancestral. Olha, nós da Jurema Catimbó, nós temos rituais fúnebres, sim. Primeiro de tudo, o ritual do batismo é um ritual iniciático, eu posso falar dentro da minha família, aos meus discípulos, que depois de eu apresentar ele a toda a ancestralidade, eu falo umas palavrinhas que eu falo para todos que são batizados na minha casa. Filho, hoje você está passando pelo ritual de nascimento, pelo ritual de iniciação. Aí é consagrado o seu corpo com isso aqui que eu estou passando no seu corpo, mas se porventura você desencarnar, você tombar primeiro do que eu vou entregar o seu corpo à natureza. Porque assim como existe a vida, existe a morte. Existe excelências e rituais fúnebres dentro do catimbó? Sim. Obrigado, pai. Outra pergunta, levando a mesma vertente, eu perguntei o pai Val, vou perguntar ao senhor: existe ou não existe a pagelança dentro do culto de Catimbó de Jurema? Vamos lá. Sabemos que o catimbó Jurema, ele é um culto que nasceu no Nordeste brasileiro, certo? E tem resquícios da pagelança indígena, da magia europeia e um toque da magia africana. Então nós não podemos dizer que o catimbó Jurema é totalmente pagelança. Ele tem resquícios do costume da pagelança indígena. Alguns objetos, algumas mancias, algumas liturgias e o primordial, a energia ancestral dos donos da terra, que são nossos queridos caboclos. Entendi. Agora, vou pegar um pouquinho mais pesado, tá, papai? Vamos lá. Pode pegar. Nessa situação ao qual tem o catolicismo dentro da Jurema, e aonde o pai Val me falou que não tem como tirar o catolicismo dentro da Jurema, porque acabaria a abestria e outras situações, né? Eu gostaria de saber que teve muitos espíritos desse por serem
vou botar assim, quibandeiros, no sentido que eu conheço, seria como curadores, rezadores, utilizavam ervas. Há muitos anos eles foram perseguidos pela Igreja Católica ou queimados, ou de outra forma não aceito por dentro da Igreja Católica, e hoje isso está dentro do culto. E quando chega um espírito desse que não aceita de jeito nenhum a parte do catolicismo, como é que vocês lidam com isso? Porque eu acredito que deve existir. Porque se tem um espírito que tem a vivência dentro da Jurema, e é aquele espírito que vocês falam, que ele diz onde é que ele nasceu, onde é que ele morreu, como é que foi a vida dele, pessoas que ainda têm consanguínea, ele vai te dizer também se ele gostava do catolicismo ou não. E se ele aceita aquilo para o culto dele ou não, eu acredito eu. Então, Mas veja como só, se lida com isso? É muito interessante. eu vou dar uma rasteira de capoeira logo agora, certo? Existem mestres que são totalmente esquerdeiros, mas praticam a caridade. Nunca você vai ver um mestre totalmente esquerdeiro em uma mesa alta de Jurema. Por quê? Porque ele é totalmente um mestre que trabalha com energias densas, que transforma o negativo em positivo. Tem muita gente que acha que um mestre esquerdeiro só vem para matar, roubar e destruir. É o próprio Satanás. Entendeu? Mas é totalmente errônea essa história. Entendeu? Agora, são grandes bruxos, feiticeiros, matruqueiros, alquimistas. De alta magia. Da alta magia, mas pertencem ao catimbó e não são Exus. Certo? Então, grande maior parte dos senhores mestres não se engloba só dentro da esquerda. Trabalham na direita e na esquerda. Se salva alguns, que não são alguns, são muitos, mas a grande maior parte trabalha na direita e na esquerda. Tem muita gente que diz assim, o catimbó Jurema não depende do catolicismo. Tenta tirar o louvado seja Deus, amigo. Não, sim, mas e na questão do... Olha, e calma. É desmistificar o culto. Por quê? A Jurema dentro das tradições indígenas é uma coisa. Se torna pagelança. E lá você não vai ver, por exemplo, Zé Pilintra, Nego Gesso, Cibamba, Nego Chico, Zé Galo Preto, você não vai ver essas entidades. Lá, o povo incorpora entidades consanguíneas. Eu digo porque eu ando em tribo indígena. Entendeu? Então, o culto deles lá, a pagelança deles, o costume deles, é totalmente diferente da Jurema Catimbó. Lá é pagelança. Para nós, é Catimbó Jurema. Ou seja, que tem a menção indígena, europeia e africana. Então, se tirar a menção de Nossa Senhora Imaculada da Conceição, que é madrinha da Jurema Sagrada, vai sair muita coisa, Tata. Sabe por quê? A primeira coisa que vai sair, os senhores mestres. Vai sair alguns indígenas, alguns caboclos que foram catequizados. Vai sair alguns pretos velhos que também foram catequizados. Aí vai sobrar o quê do culto? Nada. Vai sair a simbologia, vai sair castiçais. Pronto, vai matar a mesa de Jurema. Entendeu? Sim, eu queria só saber, pai, como é que vocês lidam com essa parte espiritual. Exemplo, aquele caboclo que seria tipo um caboclo bugre da vida, que não aceita, não conhece. Não, mas existe no Catimbó Jurema entidades que apenas chegam em terra e dizem Tupã. Tupã é Deus? E o povo responde sim. E ali já era, ele dá o ponto dele, canta, bebe, fuma e vai embora. Ou seja, são encantados que não foram catequizados. Mas a grande maior parte dos indígenas absorveu a fé católica para poder escapar. Sim, sim, sim. É histórico. Da escravidão, né? Onde foram exatamente. Foram os primeiros escravos do Brasil, foram os nossos irmãos indígenas. Então, o juremeiro consegue lidar com essa espiritualidade e aceita, e a espiritualidade que não aceita também. Sim, consegue sim. Sem ter a necessidade de tirar algo que vai acabar com a questão. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Deixa eu dizer uma coisa para você, Tata, e para quem quiser ouvir. A Jurema Sagrada, aquilo que a Igreja Católica não legitima, a Jurema Sagrada legitima.
Se o senhor for nessa de, ai, todo espírito que desce na Jurema Sagrada foi bonzinho em vida, o senhor não entra Não. não, meu velho. O senhor não entra não. Antigamente no Catimbó, mandou uma demanda, vai receber 3. Mandou uma fumaça pesada, vai receber 6. Se não me derrubou, eu vou te enterrar. Entendeu? Então, não vamos jogar panos quentes na Não realidade, que a são realidade é espíritos essa. bonzinhos, mas que traz grande ciência e conhecimento Claro, eles estão da sua aqui para resistência. pagar energeticamente essa energia. Exemplo, Encantos do Catimbó, Saravá. o povo ele tem aquela questão, antigamente, que hoje tem, que eu já ouvi falar que tem, eu estou falando porque eu não sei se estou errado, se eu me corrija, que tem aqueles espíritos que foram do bando do Lampião, que Sim, foram. Eu esqueci o nome que se dá, cangaceiros. cangaceiros, que eram Cangaceiros, vaqueiros, marinheiros, cangaceiros, tropeiros, vaqueiros, isso, aquilo outro, que matou mateiros, muita herveiros, gente, curandeiros, rezadores. que E matou aí, muita velho, gente na época dele, que quando era vivo, que pintou e bordou. Porém, não só porque ele é ruim, mas ele acrescenta na ciência pelo caso de resistência. Do que não aquilo. só resistência, Tata. Essas personalidades, eles eram nômades. Vamos falar do cangaço. Essas Uhum. personalidades, eles eram nômades e rezavam muito. Tinha deles que tinham um pé dentro do catimbó. Como assim, pai Anthony? Tinha um pai, tinha uma mãe, tinha um avô. Ou eram, em vida, juremeiros, catimbozeiros, matruqueiros. Entendeu? Então, a energia abraçou esse povo no desencarne porque eles também tiveram a sua participação no catimbó. Outros não. Morreram e a Jurema resgatou o espírito. Entendeu? É nesse naipe aí. Como Então, também, como também tem cangaceiros que passaram pela historiografia, combateram, mas não estão dentro do catimbó. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu também sou um estudioso sobre o cangaço e sei quem está e quem não está. então, dentro do cangaço já houve relatos de já terem incorporado ou já adentrado dentro da Jurema, ou até uma incorporação que não seja da Jurema, Claro, de claro, Lampião, claro. Muitos, de Lampião, muitos. recebeu Sim, Lampião, Lampião, sim. e Maria Lampião, rei do Bonita, cangaço da bola de aço. e Maria Bonita também entra nisso Maria ou não? Déia, Maria Bonita, rainha do cangaço. Então já teve todo esse histórico de dentro do Já, cangaço, que já já, tem sim. as pessoas que incorporaram com. Agora uma pergunta, vamos lá, papai. Vamos supor que é um espírito novo, que não tem muito tempo, mas que ele se apresenta dentro da Jurema Mas como. Zé Buíque é maravilhoso. Deixa eu Hã? falar uma coisa sobre Zé Buíque. Zé Buíque, José Leite de Santana, que foi sepultado lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no cemitério São Sebastião. Ninguém tinha referência a esse mestre em Mossoró. Nós, da família Rama de Iracema, catalogamos a data de nascimento e a data de morte certinha. Fizemos um quadro em homenagem ao mestre e hoje está lá. Aqui já é José Leite de Santana, vulgo Jararaca, mestre do catimbó. É pau Guiné. Então, pai, é nisso daí que eu quero entrar. Sempre dentro da Jurema vai surgindo novos mestres que muitos às vezes não têm o conhecimento e tem que se buscar a ciência desse mestre para que ele possa ser reconhecido dentro da Jurema. Claro, para isso existe o processo correr cidade. Eu canso de falar para os meus, certo? Que quando morre um juremeiro ou uma juremeira, nasce um mestre. Pegou o recado? Veja só. Digamos que o pai Anthony recebeu um mestre chamado. Deixa Zé eu ver aqui, Buíque, deixa eu inventar um Zé nome Buíque, aqui. Zé Buíque, Zé Um Buíque. nome paralelo. Não, Zé Buíque já é um mestre, né, que tem sua historiografia, Hum, mas um mestre que não é conhecido. Por exemplo, o mestre José Folha Seca. hum, Aí Tato Benaju é meu juremeiro. Aí uhum. eu recebo ali, eu não sou um discípulo
tarimbado, não sou um discípulo de caminho andado, eu sou um iniciante. Meu velho, quem é o senhor? Ah, eu sou José Folha Verde. O senhor nasceu aonde? Ah, eu nasci na cidade fulano de tal. Morreu como? Com quantos anos? Quem foi o seu pai? Quem foi a sua mãe? Isso é uma sabatina. É o processo de correcidade. E assim, o juremeiro vai saber quem é a entidade. Certo? Só que é uma conversação que o próprio discípulo não sabe, ele não conhece. Entendeu? Ele só vai passar por isso em um ritual fechado, que é o tombo. Você está entendendo? Eu já passei aqui mais ou menos como é que acontece o tombo. Entendeu? Porque eu nem podia falar muito. Sim, sim. É essa questão do que nós falamos até com o Paival. Agora, uma pergunta que sempre teve problema, que eu já tive isso. Isso Olha, daí, minha irmã Lucineide tá por aqui. isso é Concluiu, minha bafão. irmã? Isso é pau Guiné, como o senhor fala. Oxe, Dentro da Jurema, tem ou não tem falange? vamos lá. A única energia onipotente, onipresente e onisciente é Deus. Não existe outra. Eu acredito muito em energias, certo? Digamos que eu sou de Zé Pilintra e o senhor carregue um Zé Pilintra. No meio do ponto a gente vai saber de quem a gente está falando. Entendeu? Então, eu não digo que são falanges, mas eu digo que são discípulos. Discípulos do mestre. O Tato Obinaju não tem afilhados? Eu vou dizer Então, assim, mas eles não são o Tata, eles são discípulos do Tata. Então, isso, após o Tata ter iniciado seus discípulos, os seus discípulos vão iniciar os discípulos dele e assim sucessivamente. Eu acredito muito nessa roupagem do espírito. Vou dar aqui um exemplo. Senhor José Pilintra, eu passei na sua aldeia. 7 anjos me acompanham, 7 anjos me alumeia. No sertão de Santa Rita eu caminhei os 4 cantos. Me chamam de Pilintra, mas meu nome é Zé dos Anjos. Ele está dizendo quem é. sim, um exemplo, pai. É uma dúvida que eu sempre tive e eu gosto de perguntar a pessoas inteligentes como o senhor. E dentro dessa questão, eu fico a me perguntar pelo seguinte, pegando o gancho daquilo que o senhor acabou de dizer agora, de que quando se morre o juremeiro, se nasce um novo mestre. Sim, Tá? acredito. Dentro da inteligência do que eu pude perceber. Se Sim. nasce esse mestre e o senhor, vamos supor, que o senhor, vamos dizer, seu tataravô, seu bisavô, exemplo, ele cultuava Zé Buíque, um exemplo, Sim. Zé Buíque. Né? E quando ele era discípulo de Zé Buíque, ele tombou na Jurema, ele era um mestre juremeiro e ele veio a partir para o mundo espiritual. Depois de um tempo, aparece ele dizendo ser Zé Buíque, com a roupagem de Zé Buíque, mas que no final ele vai contar qual é o nome dele, de onde ele veio, qual foi a situação, e o senhor acaba descobrindo que é seu tataravô que vem na roupagem de Zé Buíque. Dentro desse contexto, qual é a diferença entre roupagem e entre falange? Quase que não tem distinção alguma. Entendeu? É questão Só de que, nomenclatura, né? isso, questão de nomenclatura. Se for levado para o lado da Umbanda, que é a religião das falanges, ó, veja só, a falange de Ogum, só que essa falange, os espíritos têm nomes. Ogum Beramar, Ogum Nagu, Ogum Naruê, Ogum Megê. O que eles têm em comum é o nome Ogum. A mesma Você coisa do Zé Buíque, que é fulano. Você está entendendo agora? Seria Então, o mesmo contexto falado de forma exatamente, diferente. exatamente. Só que, querendo ou não, o nome falange, ele se agrupou mais para Umbanda e não para Jurema Sagrada. Como também existe entidades distintas.
Sim. Entendeu? Isso se E emprega para pode, caboclo? existe os seus discípulos, mas existe entidade distinta. Isso se emprega para caboclo? Que uma vez eu tive uma discussão, já Olha, vai vamos lá, acabar. o caboclo, a energia do caboclo. Por exemplo, caboclo pena branca. Ah, e eu tenho pena branca, o senhor pena branca. O senhor é de pena branca. É o mesmo? É, só que em corpos diferentes. Agora, existe uma tribo onde tem não só um pena branca, mas tem um pena dourada, tem um pena verde, tem um pena cinzenta, tem seu pena forte, que é o dono de toda a tribo, entendeu? Então, quando vai passar para essa menção indígena, o negócio é mais embaixo. Agora fica mais pesado. Aí eu uma vez perguntei a três juremeiros na minha live, inclusive um era o Val, que ficou uma discussão gostosa, que eu não quero me estender, que nós só tem 5 minutos, né? Eita. Mas para não abraçar muito o senhor, deixar o senhor à vontade. Eu conversei isso com o Pai Val e com outros juremeiros que estavam na live, na questão seguinte, exemplo, pai. Hoje, o Nordeste é muito grande, correto? Sim. O Nordeste é Ou muito grande. Vamos supor que é uma data festiva, aonde a maioria das casas de candomblé, ou de candomblé, desculpa, de Jurema, vão tocar para caboclo. E existe vários médios de pena branca, não estou dizendo a mesma casa, eu estou dizendo em diversas casas, em que diversos de lugares. repente, ao mesmo momento, estão incorporados de pena branca. Qual é a ciência ligada a isso se temos só um pena branca? Aí está, eis o mistério da fé. Quando a gente conseguir desmistificar o mistério da fé, todo mundo vai virar avatar. É isso que eu falo. Porque a gente não pode, que o povo fala, a gente não pode julgar se a pessoa tá ou não tá. Meu rei, digamos assim, o senhor é de Zé Felintra, Sim. eu sou de Zé Felintra. Aí eu vou para sua casa convidado. O mestre, ele recebeu todas as oferendas, todas as iguarias, para descer no seu corpo físico. Será que o seu José Felintra é tão descompreendido que ele vai procurar o corpo do pai Anthony? Não, sem lógica, né? Tá respondida a pergunta do mesmo Tá sem jeito. lógica, tá sem lógica. Entendeu? Então, quando a gente conseguir destrancar o mistério da fé, teremos que ser estudados pela NASA. Porque é onde que eu digo, tem muito mistério que a gente está conversando um dia na live, que a gente só conhece a casa do mistério quando adentra no mistério. E a gente só adentra no mistério quando a gente passa para o outro lado. Enquanto que a gente não passa para o outro lado, nós não entramos na casa do mistério para descobrir qual é o mistério. É isso aí. Quando na religião católica o pessoal, o padre diz assim, eis o mistério da fé, gente, tem muita coisa que o raciocínio humano, por mais que você tenha 30, 40, 50, 60 anos de jurema, de espiritualidade, jamais você vai conseguir desmembrar esse mistério. Entendeu? Então você tem que crer no quê? Que naquela casa, naquela família, você está acostado com aquela entidade. Ou não. Entendeu? Jamais. Se o pai Anthony for para a casa do Tato Abenaju e ele tem uma entidade que é a mesma minha, cada casa tem seu dono e cada dono em seu lugar. Com Entendeu? certeza. Eu sou convidado. Eu não sou o dono da casa. Agora, se o mestre dele me conheceu e mandou parar os atabaques e disse assim, olha, essa cabeça também é minha. Eu vou chamar meu camarada nele. O camarada, que é meu segundo, que porventura seja uma entidade ligada à do Tata, ele vai descer em mim. Entendeu? Ou então ele diz assim, olha, eu vou me embora, mas eu vou voltar nele. Entendeu? Aí é outra particularidade. E já aconteceu aquele fato que eu já vi acontecer uma vez, né? Eu já vi acontecer uma vez. Muita gente pode até dizer que isso não acontece, mas acontece sim, viu? Eu já vi acontecer uma vez de um dar a mão pro outro e aquele espírito sair daquele corpo e entrar no Tata, outro. isso é antigo nos catimbós e é antigo na Umbanda também. Isso chama-se de transferência de cabeça. Entendeu? Estão falando ali, e se for em casa diferente e no mesmo tempo?
Eu não entendi. E se for em casa diferente do mesmo tempo? Exemplo, isso não acontece por cada casa, mas se tiver 5, 6 pena branca virada, é aquilo que a gente Mas conhece é no o que a segredo do gente está mistério. dizendo aqui. É o que a gente falou aqui. No próprio instante que o juremeiro, o macumbeiro, o catimbozeiro desmembrar esse mistério, a gente vai ser estudado pela NASA. Eis o mistério da fé. Quer dizer que você vai botar a barreira do espírito? Você vai deixar de tocar sua macumba? Ei, irmão, quantos e quantos terreiros estão tocando ao mesmo tempo? Você vai deixar de acreditar naquilo que desce em você, é? Mas Para, rapaz, que tá feio. gente, são 10 horas. Eu tenho que agradecer a presença enorme. Por favor, gente, quem quiser tirar alguma curiosidade e quiser adentrar dentro do culto a Jurema, tá? Ele tem o perfil dele. Abrace, pai. Se vá lá, converse com meu pai, que ele vai poder te orientar melhor, tá? Te introduzir, se for a necessidade, dentro do culto a Jurema, com todo carinho, amor e consideração à sua ancestralidade. Então, quem Sem tiver, dúvida. abraça papai, vai lá, procura ele. Ele vai dizer agora da região que ele é, o local que o senhor é, pai, por favor. Olha, eu sou natural da capital fortalezense, aqui do Ceará, mas moro aqui na região metropolitana, em Taitinga, certo? Sou aqui da Cabana Sete Flechas da Jurema, sou do núcleo da Rama de Iracema, entendeu? É uma confraria entregue a uma cabocla das minhas correntes, mas sou juremeiro mestre, né? Tenho aí essa longa trajetória e lido com muito amor e carinho e espero que a Jurema Sagrada ela abençoe a cada um de vocês, como vem abençoando a minha vida pela minha trajetória. E o que eu desejo a todos aqueles que vão iniciar dentro, não só da Jurema Sagrada, mas de qualquer culto, observe, absorva, se você sentir no seu coração que ali é o seu lugar, abrace com unhas e dentes. Veja como o sacerdote se porta, veja como ele trata seus afilhados, veja como ele conduz a ciência dentro da casa dele, porque nesse mundo da internet, todo mundo é padrinho, todo mundo é madrinha, todo mundo sabe, todo mundo passou pela porta de entrada e muitos pularam a janela. Entendeu? Então, seja fiel à espiritualidade, você é grande e o mundo é pequeno. Obrigado, pai. Sua bênção. Peço que o senhor E eu abençoe que minha peço. vida também, Meu Pai tá? Jurema Sagrada te abençoe, sua bênção E sempre. obrigado por trazer esse conteúdo maravilhoso dentro da Jurema, que é uma religião muito bonita, que eu sou apaixonado, de verdade. Somos dois. O senhor poder estar agregando aqui esse conhecimento, essa sabedoria, que é muito importante, que hoje muita gente não quer falar, mas que a gente está aqui para que a gente possa trazer para as outras pessoas tal conhecimento.